chegou ainda não, né? Acho que ele foi fazer exame de antígeno aí para poder embarcar. Acho que o Clandei está com ele ali. Então talvez nós tenhamos um tempo a mais hoje, né? Vamos ver como que o Senhor programa o nosso dia. Eu queria propor para os irmãos uma reflexão baseada no texto que o MEC trouxe para nós ontem, em 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. O irmão Mac, nós tantas vezes usamos esse texto, e é verdade, esse texto, Pedro está encorajando os seus leitores a observarem o exemplo que Jesus Cristo nos deu. Olhem para o Senhor Jesus, olha como Ele andou nessa terra, olha como Ele viveu. E não apenas nós olhamos para o Senhor Jesus e falamos, olha, temos um Salvador, mas nós também temos um exemplo, nós temos um modelo de vida. E parece que a lógica de Pedro vai para esse caminho, porque se os irmãos continuarem lendo a epístola, o versículo seguinte, que na nossa Bíblia foi dividida no capítulo 3, versículo 1, Pedro ele começa a trazer instruções práticas, como uma esposa deve viver, como um marido deve viver, como nós devemos viver nas nossas relações com os outros, e tudo isso está no prisma, está sob a perspectiva de como o Senhor Jesus viveu. Então nós temos sim a perspectiva do nosso Senhor Jesus como nosso supremo modelo, mas também, irmãos, nós podemos fazer uma abordagem aqui, quando nós lemos aqui 1 Pedro, de que quando Pedro está falando, irmãos, vocês andavam como ovelhas desgarradas, vocês andavam como ovelhas que não tinham um caminho para andar, vocês estavam perdidos, vocês estavam desnorteados, mas agora vocês se converteram, e agora vocês têm um pastor, um supremo pastor, um bispo para as almas de vocês. Então nós falamos, não, o Senhor Jesus agora é o nosso pastor, Ele é aquele que está a nosso adiante, Ele está à frente de nós. Mas não somente isso, porque o que Pedro está dizendo aqui é que a obra que o Senhor fez em nosso favor, essa obra do Calvário, Ele nos deu um novo caminho, e é um caminho trilhado por um caminho de justiça. O Senhor abriu um caminho justo para nós. E aí eu convido os irmãos a meditarem aqui no Salmo 85, porque é um salmo que os estudiosos chamam dessa esperança messiânica, como que Israel e como que aqueles que aguardavam a promessa do Senhor, do seu Messias, como que eles estavam lidando e qual era a oração que eles faziam diante do Senhor. Então, aqui no Salmo 85, vamos ler alguns versículos. Versículo 1 fala, favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste, restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação.
Escutarei o que Deus, ó Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próximo está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Cujas pegadas ele transforma em caminhos. Há outras versões, a Corrigida e Fiel, me parece melhor de se entender. Alguns irmãos dizem que no original aqui, nós poderíamos traduzir esse versículo 13 como: ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram, a salvação de Deus veio a essa terra, e agora o Senhor abriu um caminho feito pelos seus passos. Quando Pedro, ou quando qualquer um de nós, a gente se encoraja mutuamente para falar: siga os passos do Senhor Jesus, não é apenas um exemplo de vida, é porque só há esse caminho para nós. O caminho para uma vida próspera, plenamente, uma humanidade plena, se dá quando nós seguimos os passos daquele que abriu um caminho de justiça para nós. Qualquer caminho que a gente ande fora dos passos do Senhor Jesus é um caminho de injustiça, de iniquidade, de falta de paz, de falta de graça. Isso é muito importante percebermos. Quando o Senhor ele nos convida para partir o pão aqui, Ele está dizendo para nós: siga os meus passos, mas não apenas siga os meus passos tentando, entre aspas, me imitar, porque como foi falado ontem, isso é consequência. Não é olharmos para como o Senhor fez, é olharmos para quem Ele é e permitirmos que Ele então defina o caminho da nossa vida. Qual que é o curso da minha história? Eu não posso trilhar nada nessa terra que não seja um caminho aberto pelos próprios passos do meu pastor. Se eu desvio desse caminho proposto pelo Senhor, uma outra mente ou uma outra voz começa a pastorear meu coração. E aí nós podemos, lembra que acontece isso com a igreja em Éfeso, lá em Apocalipse 2? O Senhor fala: lembra-te de onde caíste, arrepende-te, você mudou de caminho. Perceba, escuta a minha voz. A voz do seu pastor está muito distante do seu coração, porque em algum momento você se confundiu e você começou a entrar em caminhos e ouvir vozes que estão te afastando do meu aprisco. Não é isso que ele fala em João 10? Em João 10 nós estamos cercados de mercenários, de ladrões e de lobo. Nós estamos cercados de muitos inimigos, situações que espolham nossos sentimentos, que roubam nossa paz, que roubam nossa esperança. Nós estamos cercados de destruidores. E provavelmente é espiritual isso. Porque o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E muitas pessoas falam que é Satanás, mas na continuação do texto o Senhor fala assim: não, mas quando o ladrão vê o lobo se aproximando, ele foge. Então existem situações na nossa vida que vêm só para roubar. E eles não têm poder para lidar com situações que são muito maiores na nossa realidade de existência humana. Relações à morte, saúde, crises financeiras, coisas que nós não conseguimos lidar diretamente, e quando nós confiamos no falso pastor, nós descobrimos que ele é um mercenário e nós descobrimos que ele é um ladrão. Nós achávamos que aquela voz poderia me apacentar e me conduzir para águas de descanso. E eu sou então surpreendido, porque aquela voz que eu trilhei era um falso pastor. E o que caracteriza os falsos pastores é que quando vêm as situações maiores sobre todos nós, esses lobos que se apresentam na nossa história, essas situações não têm poder para nos proteger, eles não têm poder para nos guardar, eles não têm poder para nos dar paz, eles não têm poder para nos dar uma esperança e propósito. Quando o Senhor Jesus fala: eu abri um caminho,
com os meus passos, eu abri um caminho de justiça para vocês, um caminho de santidade, um caminho de paz. Sigam os meus passos e vocês então encontrarão vida. Seguir os passos do Senhor é o convite que o pastor faz para nós. Eu sou o bom pastor. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Observem ao redor. Vocês querem me comparar? Vocês querem colocar a minha obra no paralelo com a obra de outros que querem se assenhorar da sua vida? Vocês têm certeza disso? Confiem em mim. Não voltem a ser ovelhas perdidas. Não voltem a ser ovelhas desnorteadas, desarraigadas. Eu sou o pastor e o bispo da alma de vocês. E pela obra que eu fiz no Calvário, eu abri com os meus próprios passos um caminho de vida. É por isso que em João 10 o Senhor fala que Ele é a porta também. Eu sou a porta das ovelhas. João 14 vai dizer que eu sou o caminho. Então, irmãos, quando o Senhor nos convida aqui, nós olhamos para o Calvário e nós olhamos para a obra da cruz como aquela porta que se abre para um caminho para os nossos passos. E esse caminho para os nossos passos é guiado, dirigido, estabelecido pelo Senhor dessa mesa, o Senhor Jesus. Então, quando a Bíblia fala, siga os meus passos, o Senhor Jesus fez um caminho de vida para nós, para que sigamos os seus passos. Não há caminho melhor para nós, irmãos. Não é um castigo para nós. Não são algemas, é o contrário, é libertação. Quando o Senhor fala, todas as aflições e tudo aquilo que tem tirado do centro da sua vida a paz, pode observar, você parou de seguir os meus passos. Alguma coisa está te dirigindo e você começou a seguir outros passos. E é por isso que esse falso pastor te conduziu para um caminho que você não encontrará refrigério. O Senhor é o nosso pastor. E na sua morte, na sua obra, Ele abriu, pelo seu próprio procedimento, um caminho para que nós o sigamos. Alguns irmãos dizem que existia uma expressão e um ditado em Israel, com os discípulos, com os seus rabis, com os seus mestres. Dizem que ali no original chama Talmidim, que são os discípulos dos mestres, aqueles que seguiam o Talmud. E existia uma expressão em Israel que falava-se que o verdadeiro discípulo de um mestre, ao final do seu dia, deveria ter nas suas sandálias a areia, o pó que era levantado pela sandália do mestre dele. O que significava isso? Significava que ele andava tão próximo do seu mestre, ele andava seguindo tantos passos da sua referência, que no final do dia, quando ele fosse lavar seus pés e tirar suas sandálias, tinha aquela areia, aquele pó levantado pela sandália do seu mestre. Irmãos, nós temos esse privilégio de amanhã, segunda-feira, nós andarmos seguindo os passos de Jesus Cristo. Em tudo. Eu quero andar exatamente pelo caminho que Ele me propõe. O Senhor, Ele não vai acordar amanhã, nós não vamos acordar. O Senhor fala assim, faça o que você quiser. Viva a vida que você quiser aí. Eu só te salvei na cruz do Calvário. Perdoei seus pecados, agora você tem que propor seus caminhos. Não. É por isso que faz tanto sentido essa oração de Davi no Salmo 23. Senhor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, Senhor. Há um caminho que o Senhor propõe para cada um de nós, em todas as situações. Não há uma situação na sua vida que o Senhor fala, não, eu não tenho um caminho para você nisso. Não há uma situação na nossa vida que o Senhor fala, e agora, hein? Mal calculado da minha parte. O que o Senhor está falando para cada um de nós é, eu sei da dor, eu sei do desespero, eu sei das indagações, eu sei das dúvidas, eu sei do rancor, mas volte a olhar para o seu pastor, volte para os meus caminhos, siga os meus passos, e sabe o que vai descobrir? Eu vou te levar a pastos verdejantes, eu vou te levar para águas de descanso. Você vai descobrir que a minha vara e o meu cajado te consolam. O nosso Senhor está vivo. Vamos cantar, rapidinho nós vamos cantar isso, Morto Ele não ficou. Triunfante, Cristo ressurgiu, e Ele que ressurgiu é o nosso pastor. Que nós não sejamos ovelhas rebeldes.
que nós voltemos para o caminho do Senhor. A boa notícia para nós é que nós não precisamos agora falar, não, se você quiser voltar, seguir os passos do Senhor Jesus, você vai ter que rezar 10 Pai Nosso, 3 Ave Maria, você vai ter que fazer jejum, como se a gente tivesse que fazer processos para que isso acontecesse. Não, é imediato. Senhor, é agora. Eu quero voltar para os teus passos. Eu quero reconhecer os teus passos em toda a minha história. Porque o contrário também é verdadeiro. Não importa se você está 30 anos seguindo ao Senhor Jesus. Se nessa semana você parou de segui-lo, você entrará numa entropia. Não há carteirada. Não tem como falar, não, durante 30 anos eu segui Jesus Cristo. Está garantido que minha semana não está nada. Porque na hora que você parar de seguir os passos do Senhor, significa que você está seguindo outros passos. Significa que você está seguindo outra mente. Significa que outro espírito está te governando. Prepare-se para a decepção. Jesus Cristo é o bom pastor. E quando ele convida você para essa mesa, ele fala, eu dei a minha vida por você. Então não desconfie do meu caminho. Mesmo que você ande num caminho que você olha ao redor e fala, mas será mesmo? Tudo indica que não. Meus vizinhos falam que não, a TV fala que não, o jornal fala que não, meus amigos falam que não, meu pai fala que não. Mas eu estou vendo o Senhor Jesus à frente. Então eu ando pela fé. Eu confio nele. Eu vou seguir o Senhor por onde Ele quer que vá. Isso é andar pela fé e confiar que o Senhor abrirá um caminho para nós. E nós, nessa manhã, nós podemos testemunhar profeticamente o que aconteceu há 2000 anos atrás. Olha, o que Israel orou ao Senhor pedindo para que a salvação fosse manifesta, nós nessa manhã damos testemunho, ela se manifestou. Porque quando a graça e a verdade se beijaram, quando a justiça e a paz se encontraram, nós descobrimos que isso foi feito numa pessoa. Jesus Cristo é o cumprimento exato da justiça de Deus e da paz de Deus. Nós temos essas duas situações que elas não se anulam, elas se completam. Então já cantamos nessa manhã, por meio da obra de Cristo, a justiça, o pagamento da justiça de Deus foi pago. O Senhor não abriu mão da sua justiça. E é por isso que o Senhor Jesus fala, eu não sou apenas o seu guia, eu sou aquele que abro o caminho para você andar. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Ele é a nossa porta, Ele é o nosso caminho e Ele é o nosso destino. Todos aqueles que já creram no Senhor são convidados por Ele a fazerem memória da sua obra e ordenarem a sua alma a voltarem para o sossego. É como diz uma música do mundo aí, um poeta mineiro, quando ele fala que ele buscava ser caçador de mim, ele buscava encontrar identidade. E ele vai falar, olha, eu comecei a me procurar e me vi muito longe do meu lugar. E eu vi que eu estava muito longe de quem eu deveria ser. E eu preciso, então, reorganizar meu coração, reorganizar minha vida. E eu preciso permitir voltar a ouvir a voz do meu bom pastor e pedir que ele me apacente e me conduza. A notícia maravilhosa para nós é que o nosso Senhor, com essa mesa, Ele está falando isso para cada um de nós. Faça memória da minha obra e perceba que a minha obra ela é muito mais plena e completa do que você pode imaginar. Volte para mim, decida-se a seguir os meus passos, porque o nosso Senhor, Ele também nos chama de suas ovelhas e Ele quer cuidar de nós, Que o Senhor nos abençoe.